Tá vendo? Como que é o nome do senhor? Raniel da Almeida Pires. O senhor é brasileiro? Sim. Casado, solteiro? Casado. O senhor é delegado de polícia? Sim. O senhor é parente de algum dos acusados ou de alguma das vítimas? Não. O senhor se compromete, é verdade, né? Sim. Então, devo adverti-lo, se fizer afirmação falsa, que é verdade, poderá ser processado por falso testemunho. Dá a palavra ao Ministério Público e aos assistentes de acusação. Bom dia, doutor Raniel, tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem. Bom, antes de começar a fazer os questionamentos, eu quero agradecer a presença da minha filha. Com muita honra. Mas eu quero fazer um agradecimento especial, em nome de toda a advocacia goiana. Cumprimentar o doutor Júlio César, que se prontificou a vir de Palmas aqui, mesmo com o júri sendo transmitido ao vivo, para assistir o julgamento do seu Ney. Júlio César esteve no nosso primeiro julgamento e defendeu o Pedro Henrique. Eu quero agradecer a presença do senhor pela deferência, doutor. Pedro Henrique, para quem não sabe, o senhor jurados, foi quem executou o crime. Vamos lá. Eu vou passar a palavra para o doutor Espiridon, que é o titular hoje da promotoria, para que ele inicie os questionamentos, doutor. Logo em seguida, nós complementamos. Obrigado. Doutor Raniel, bom dia. Bom dia. O senhor foi o delegado que cuidou dessa investigação desde o início. Aliás, é minha obrigação parabenizar o senhor pelo trabalho de qualidade e excelência produzido nestes autos, né? Eu gostaria de perguntar em um primeiro momento ao senhor, logo que tomaram conhecimento dos crimes praticados no escritório de advocacia na rua 9A, no setor aeroporto, qual a providência tomada pelo senhor? Primeira coisa foi a realização do local de crime, né? Pegar as primeiras informações. Então, nesse primeiro momento, vários delegados, vários policiais civis estiveram lá e começaram as investigações a partir daquele momento, já com algumas informações prestadas pelas testemunhas do local. Perfeito. Claro, foram juntados os laudos no procedimento, mas é importante que os jurados consigam vislumbrar o cenário que se abriu ali. Ao chegar no escritório de advocacia, qual foi o cenário que o senhor encontrou? Na verdade, eu não estive presente no local de crime, muito embora eu fosse o responsável pela investigação, porque foi no auge da Covid e eu estava afastado por suspeita de Covid, né? Então, no local do crime, eu não estive no primeiro dia. Entendi. Mas o senhor tomou conhecimento, né? O que eu preciso desse depoimento do senhor agora é que o senhor nos relate da forma mais objetiva possível, toda a dinâmica que ocorreu desde o momento em que o fato chegou à delegacia de polícia até o início das investigações, especialmente as primeiras linhas investigativas adotadas pela Delegacia de Investigação de Homicídios. Ok, né? Só contextualizando, então eu estava com essa suspeita de Covid, mas no mesmo dia foi afastado, então já fui para campo no primeiro dia. Eu não estive no primeiro momento lá no local. As primeiras informações lá, quem nos passaram foram as meninas que estavam atendendo lá no escritório, que trabalhavam lá. Elas nos reputaram que há alguns dias uma pessoa que se nominava Fernando Moraes estava ligando para o escritório pedindo para marcar um horário com o doutor Marcos Aprígio. E foi levando essa negociação durante alguns dias, e aí ela passou para o Marcos, quando poderia receber. E isso foram alguns dias de ligações desse suposto Fernando Moraes para ela. No dia do fato, essa pessoa que se autodenominava Fernando Moraes foi até lá, acompanhada de um segundo homem, e pediram a tal entrevista com o doutor Marcos. Desculpa interrompê-lo. No dia do fato, esse Fernando Moraes ficou constatado que esse nome era falso. Fernando Moraes ficou constatado que era o Jaberson Gomes, né? Ele falava ao telefone que seria Fernando Moraes. Ele foi acompanhado de um segundo homem esse que é o Pedro Henrique. Certo. Pediram essa entrevista, né? Foi aceita. A
A moça chamou eles lá para dentro, e aí, num primeiro momento, ao que me recordo, o Marcos atendeu os dois, e eles então pediram que o Frank também... Desculpa, sim, o senhor já... O tempo todo, infelizmente, eu vou ter que interrompê-lo, né? O Marcos, a vítima, pensava se tratar de clientes. Sim, o Marcos falou que só atendia pessoas que ele conhecia e tudo, mas eles falaram que precisava de uma consulta e tudo mais. E sim, acreditando que se tratava de um cliente, ele foi atender para saber do que aquelas pessoas queriam com ele. Houve esse atendimento, eles começaram uma conversa lá, até que em dado momento eles pediram que o outro advogado, o Frank, fosse até a sala, né? Agora eu não me recordo se eles já deram a suposta voz de assalto quando estava só o Marcos na sala e chamaram o Frank, ou se os dois já estavam quando eles deram essa suposta voz de assalto. Mas esses clientes eram os matadores. Sim. Tá. Então, esses dois falsos clientes, em dado momento, deram essa suposta voz de assalto, falaram que estava ali para cometer um assalto, e ficaram na sala o Jaberson, o Pedro Henrique, o Marcos, o Frank e uma das recepcionistas, não lembro o nome dela agora. Não sei se é a Beatriz ou a outra que estava lá dentro. E aí eles falaram que não tinha muito dinheiro lá e ficaram enrolando um pouco, enrolando alguns minutos. Botou os três sentados um do lado do outro e o autor dos disparos mesmo foi o Pedro Henrique. Quando o senhor fala, colocou os três sentados um ao lado do outro, eles foram colocados num canto no chão. No chão, sim, exato. No chão, sentados no chão um do lado do outro. E parece que o Marco já tinha indicado um lugar ali que ele tinha cerca de R$2.000, que era o dinheiro que ele tinha em mãos, já de posse desse dinheiro. Depois, sem anunciar mais nada, o Pedro Henrique disparou contra o Marcos e o Frank. E os dois deixaram o local e fugiram de moto. Explica melhor essa questão sem anunciar nada. Então, num primeiro momento, esses matadores simularam que era um assalto. Sim, simularam que era um assalto, pediram dinheiro, o Marcos deu o que ele tinha, que era só um dinheiro do dia a dia dele ali, e mesmo sem nenhum tipo de reação por parte deles, já de posse do dinheiro, que era a única coisa de valor que deveria ter ali no escritório, eles, ainda assim, o Pedro Henrique disparou contra eles, não houve reação por parte deles, eles estavam rendidos no chão. Ótimo. No laudo de exame cadavérico, consta que foi disparado um tiro contra a vítima Marcos de encosto. O senhor pode explicar para a gente o que é isso? O Pedro Henrique aproximou da cabeça do Marcos e deu 2 disparos, eu acho, na cabeça dele, um terceiro disparo pegou no rosto e um disparo no Frank, também de curta distância. Entendi. Doutor Raniel, quando vocês começaram as investigações, como vocês fizeram para chegar até as pessoas de Pedro Henrique e Jaberson? Primeira coisa, a gente tinha o telefone que eles usavam desde o primeiro momento, que é o telefone que eles usaram para fazer contato com o escritório, né? Se autodenominando Fernando Moraes. Já no primeiro dia, a gente pediu interceptação telefônica desse telefone. E a outra coisa de fundamental importância foi o trabalho papiloscópico feito no local, que conseguiu coletar uma digital do Jaberson em uma das cadeiras lá do escritório do Marcos. Munidos dessa digital, o Instituto de Identificação conseguiu linkar essa digital com o indivíduo Jaberson. E aí, uma vez definido que o Jaberson, que essa digital pertencia ao Jaberson, a gente trouxe a testemunha ocular até a delegacia e ela confirmou que o Jaberson era a pessoa que entrou lá juntamente com o Pedro Henrique, sem ser o atirador. A testemunha ocular era a recepcionista? Sim. A recepcionista que ficou junto com eles na sala confirmou que aquela pessoa dona dessa digital era de fato um dos homens que estava lá dentro da sala. Até esse momento só tínhamos o Jaberson e não o Pedro Henrique, mas então o Jaberson já tinha horas depois do crime. Certo. Suspeito. Eu vou pedir uma gentileza do senhor agora.
não é exatamente uma pergunta, mas assim, como o objetivo de todo esse trabalho aqui é esclarecer às senhoras e aos senhores jurados sobre o que ocorreu, que o senhor explique a eles explique a todos nós, como é o mecanismo de constatação da identidade da pessoa através do exame papiloscópico. Essa é uma prova técnica irrefutável, né? A digital do Jaberson estava em condições de ser analisada. Foi colhida essa digital, e aí o Instituto de Identificação joga num banco, né? Que tem uma quantidade de dados enorme, e, por vezes, já nessa comparação do banco, consegue demonstrar de quem que é aquela digital. E aquela digital foi demonstrada como sendo o Jaberson Gomes. E isso aí foi corroborado através do reconhecimento feito pela testemunha ocular. Então, nesse momento, já tínhamos um grande suspeito de ser um dos dois autores da execução. Perfeito. Consta que vocês fizeram um monitoramento através das câmeras de segurança instaladas na região. O senhor pode relatar como foi isso, por gentileza? Sem dúvida, né? Teve um trabalho de saturação muito grande da área lá, de todas as câmeras, para a gente tentar identificar o veículo que eles chegaram, o veículo que eles saíram, e ficou comprovado que os dois chegaram lá na motocicleta, né? O Jaberson e o Pedro. E, como eu disse, já no primeiro momento a gente tinha a interceptação telefônica que nos traz informações extremamente relevantes com relação ao posicionamento deles, né? Onde eles ficavam nos dias anteriores, tanto quanto no momento do fato e logo após o fato. E justamente através disso, a gente verificou que os telefones celulares deles estavam ali na região próxima à rodoviária. É uma região muito cheia de hotéis, né? Então, a gente teve que fazer um trabalho braçal para tentar localizar qual hotel que eles ficaram hospedados. E aí, isso aí a gente fez através de várias equipes indo de hotel em hotel e mesclando com outras informações, como, por exemplo, status que eles colocaram no WhatsApp, status que eles colocaram no Facebook, eles tiraram foto quando eles estavam no hotel. E através de uma foto dessa que eles tiraram, a gente, quando localizou o hotel, a gente conseguiu ver por algum detalhe que tinha na foto que se tratava daquele hotel. Quando a gente localizou esse hotel, que é o Hotel Pinheiros, a gente conseguiu ali uma lista das pessoas que haviam se hospedado no hotel. E quem se hospedou no hotel juntamente com o Jaberson foi o Pedro Henrique Martins Borges. Então, ele passou ali naquele momento a ser o segundo suspeito. Novamente trouxemos a testemunha para a delegacia, a testemunha ocular, e ela também reconheceu o Pedro Henrique como sendo um dos dois autores que estavam lá dentro da sala, sendo ele o responsável pelos disparos. Perfeito. No momento em que eles foram inquiridos, assim, no processo se observa que foi requerida prisão temporária de ambos, né, deferida também, e vocês puderam, em relação ao Pedro Henrique, ouvi-lo. Jaberson foi morto em um confronto com a Polícia Militar do Estado do Tocantins, né? E vocês puderam ouvi-lo. O senhor o ouviu pessoalmente? Sim, nas duas ocasiões, eu que interroguei ele. E qual que foi a linha de defesa naquele momento de explicação adotada por ele? Pedro Henrique confessou as duas vezes que ele foi interrogado, ele confessou o crime, porém, ele sustentou que se tratava de um roubo que foi mal sucedido e acabou culminando com um latrocínio. Essa foi a versão apresentada por ele. Entendi. A partir de que momento vocês passaram a desconfiar dessa versão dele e achar que estariam diante de um crime de mando? Desde sempre, né? Como, novamente voltando à prova que a gente faz de ferramentas de inteligência, que é a interceptação, ela não é só a interceptação, mas também nos dá o monitoramento de onde a pessoa esteve, para onde a pessoa vai. E eles ficaram alguns dias em Goiânia, não me lembro o período exato, 6, 7 dias, uma coisa assim. Acho que foi isso, eles chegaram no dia 21 e ficaram até o dia 28. Logo após o crime, né, eles saíram direto lá do escritório, se dirigiram até a rodoviária, para Anápolis, e de Anápolis pegaram o ônibus até Palmas, porém desembarcaram na cidade de Porto Nacional. Na medida que a gente identificou que os dois autores eram do Tocantins, não tem nenhum cabimento uma pessoa deslocar mais de 1.000 quilômetros para praticar um roubo,
sobretudo em um lugar que não tem nenhum histórico de ter quantias valiosas. Então, ficou claro para a gente que não se tratava de um roubo, até porque não teve nenhuma reação. Se fosse simplesmente roubo, ele podia ter simplesmente subtraído ali a quantia. Foi claro que se tratava de um homicídio, e como os suspeitos naquele momento, né, depois foi comprovado, eles não tinham nenhuma relação com os advogados, para nós que mexemos com isso, era bem claro que foi um crime comendado. Certo. Quando a gente fala na possibilidade de roubo, surgiu uma história aí a respeito de agiotagem, alguma coisa nesse sentido. O senhor chegou aí ao escritório, né? Ainda que posteriormente. Aquele escritório tinha segurança suficiente para se exercer prática de atos de agiotagem lá? Não, escritório de advocacia normal, sem nenhum tipo de segurança. Entrada normal, área Livre muito entrada. envidraçada? Não, entrada livre. Entendi. Tá aí, quando vocês foram buscar o Pedro Henrique e o Jaberson no Tocantins, né, no estado do Tocantins, o senhor pode relatar como se deu isso? E se o senhor sabe alguma coisa em relação ao confronto que o Jaberson teve com a Polícia Militar do Tocantins? Das prisões, a única que eu não participei diretamente foi a do Pedro Henrique. Eu estava imbuído de fazer as demais pedidos de medidas cautelares, então eu fiquei em Goiânia, né? Mas sei de tudo que ocorreu lá, né? Porque foi a minha equipe que esteve lá. Como a gente já tinha, né? Como eu disse, através das herbes, a identificação do local que o Pedro Henrique fugiu após o fato, ele e o Jabes, sabíamos que eles estavam em Porto Nacional. Então, no mesmo dia, as equipes já deslocaram, né, com várias viaturas de Goiânia para Porto Nacional. De manhã, a gente conseguiu localizar o Pedro Henrique dentro da casa da Érica. Nessa oportunidade, uma arma de fogo foi apreendida em poder dele. E outras equipes ficaram responsáveis por tentar efetuar a prisão do Jaberson. Chegamos até os endereços do Jaberson, porém, ele não estava em nenhum desses endereços. Ocasionalmente, ele estava em uma zona rural. Os que tínhamos dele, a gente não tinha, no primeiro momento, esse da zona rural. Nós ficamos com as equipes, né, e o restante da equipe de muitas pessoas tentando localizar o Jaberson, já com esse indicativo de que ele estava numa zona rural. A gente fez uma série de diligências até praticamente por na noite e não teve êxito em localizar o Jaberson. E aí, posteriormente, a gente tomou conhecimento de que ele havia sido morto em confronto com a Polícia Militar. Esse confronto, eu não tenho nenhuma informação, a não ser o que foi juntado nos autos com relação à documentação, né? Que é o boletim de ocorrência que foi registrado lá, mas desse confronto não houve participação nenhuma da Delegacia de Homicídios. Não houve nenhum tipo de diálogo entre a Polícia Militar do Tocantins e a Delegacia de Homicídios, ou houve? Não houve. O fato é que tem que voltar no tempo para saber que esse caso ele teve uma repercussão muito grande, né? Não só em Goiás, foi de repercussão nacional. Então, nacional numa cidade tão pequena, mas também não é grande. Então, quando a gente chegou lá e fez a prisão do Pedro, começou a tomar uma orientação de polícia atípica, né? Então, a gente crê que aquela movimentação, e a Polícia Militar estava, desde o início também, tentando a captura deles aqui em Goiânia. Eles perceberam que a operação lá se tratava das pessoas suspeitas de matar os advogados. E aí, como a foto deles nesse momento já estava até circulando, né, os suspeitos já tinham imagem de segurança, a gente acredita que a Polícia Militar, por ser de lá e já conhecer os endereços, tenha tido maior facilidade em encontrar, mas não houve nenhuma operação conjunta nesse sentido. Eu vou só abrir um parênteses para fazer uma pergunta fora dessa linha de tempo, né? Sua equipe, quando encontrou o Pedro Henrique lá em Porto Nacional, chegou a se certificar da fama que o Pedro Henrique tinha na região e que tipos, caso positivo, que tipo de fama seria essa? Sim, isso aí, não só de conversas ali, de pessoas próximas, como ele mesmo, em conversa informal, falou para a equipe que estava lá que ele já tinha feito isso várias outras vezes, né? Nas palavras dele, ele já tinha, naquele momento, matado pelo menos 12 pessoas. Isso ele disse para as equipes. Nessa mesma linha, então a fama dele lá, que
foi repassada para o senhor pelo próprio Pedro Henrique de Matador. De Matador. Falou se fazia por serviço, por dinheiro, alguma coisa nesse sentido? Detalhes, assim, não me recordo. Né? Eu lembro que o colega lá, o delegado que foi, juntamente com a equipe, chegou a fazer uma gravação informal dele nesse sentido, e eu me recordo que ele chegou a comentar que já havia praticado outros homicídios e que havia essa forma de ser realmente matador. Perfeito, obrigado. Em relação ao Jaberson, sua equipe chegou a levantar alguma coisa da personalidade dele? Quando a gente levantou, o líder era o Pedro Henrique, né? O serviço foi passado para o Pedro Henrique e ele chamou o Robinson, vir juntamente com ele para Goiânia. Perfeito. Eu quero agora entrar no campo específico do Cosme, tá? Iria falar até da dona Élica, mas eu prefiro antes o Cosme, né? Preso Pedro Henrique, como que vocês chegaram até a pessoa do Cosme? O Pedro Henrique, como eu disse, nos interrogatórios, muito embora ele tenha confessado a parte dele, ele não contribuiu com o restante da investigação. Ele sustentou que se tratava de um roubo. Mas, para a gente, já havia indícios mais que suficientes para demonstrar que não se tratava de um roubo, sim de um homicídio. Então, a gente permaneceu investigando. Como eu disse, a gente já estava fazendo análise, né, de inteligência dos telefones que nós já possuímos naquele momento. E, para chegar no Cosme, antes tem que falar da Élica, porque foi o nome dela que surgiu primeiro. Fique à vontade, por favor. O caso, repetindo, teve uma repercussão muito grande, a gente recebeu muitas denúncias a respeito de muitas ligações a respeito desse caso, e dessas denúncias, feitas de forma presencial na delegacia de homicídios, dá conta de que a vida do Pedro Henrique, naquele momento, não estava totalmente identificada, a participação de fato, né? De alguma forma ter intermediado. A gente conseguiu identificar de quem se tratava, era a Élica, né? A gente já sabia que era porque, como eu disse, o Pedro Henrique foi dentro da casa dela. Se a gente não sabe, o prefeito de intermediário do crime. De maneira dos autos, dos interrogatórios da Élica. O senhor disse que a Élica, né, na verdade o nome dela, ela foi ouvida por 2 vezes. E é muito comum no júri que, principalmente acusados, aleguem espancamento, torturas, e sempre, eu estou aqui há 4 anos direto e sempre acontece isso. Eu percebo aqui que a Élica foi ouvida na presença de advogado. Tá? Ela estava na presença do senhor com um advogado. Foi nesse momento que ela apontou o nome do Cosme? Ela prestou 2 vezes, ela foi ouvida por 2 vezes. Na primeira vez, ela foi ouvida lá em Porto Nacional, né? E nessa primeira ocasião, ela estava sem advogado. Disse o que ela sabia, né, a respeito do que o Pedro Henrique havia feito. Ela negou participação, ela pessoalmente, em relação à pessoa dela, e apontou a pessoa do Cosme. Num segundo momento, já em Goiânia, presa temporariamente, ela foi novamente ouvida na presença do advogado, e ela corroborou tudo quanto havia dito no primeiro depoimento. Ratificou o primeiro depoimento? Ratificou na presença do advogado. Isso é muito importante, o advogado estava do lado. Do lado dela. Perfeito. Já que nós estamos falando da Élica, a Élica disse nesse depoimento, inclusive no depoimento, que ela foi acompanhada por 2 advogados, doutores Fernando Gomes Araújo Pereira e doutor Juliano Garcia Silva, que por esse homicídio, amando, o Pedro Henrique receberia R$100 mil caso desse tudo certo e ele não fosse preso, ou então receberia R$500 mil caso ele fosse preso. O senhor tem conhecimento desse fato? Pode esclarecer para a gente? Sim, isso ela falou para a gente, tanto em Porto Nacional, assim que a gente efetuou a prisão dela, quanto na delegacia de homicídios, ela voltou a afirmar essa questão da encomenda
de que ele receberia R$ 100.000 em caso de sair impune e R$ 500.000 se porventura fosse preso. Certo. Impune ou preso pela prática do crime contra os doutores Marcos e Frank. Isso aí o Pedro Henrique é quem teria repassado para ela, né? Uhum. No depoimento dela, ela chegou a contar que Pedro Henrique estaria até procurando casas para comprar em Porto Nacional com esse dinheiro, que seria obtido em razão do homicídio. O senhor tem conhecimento? Sim, isso aí foi levantado e durante essa primeira operação, lá em Porto Nacional, a gente até flagrou, assim, já coisas na casa do Jaberson, no sentido de fazer reformas, materiais de reforma, e ouvimos também nas redondezas essa notícia de que o Pedro Henrique estava procurando casa para comprar na Porto Nacional. Certo. Ela diz também, e eu pergunto isso aqui assim, é só para que talvez o senhor que tenha participado lá do evento, talvez saiba informar maiores dados a respeito disso, mas é perfeitamente compreensível caso o senhor não consiga, né? Ela chegou a dizer também que o Pedro Henrique teria dito a ela que viajaria e se não voltasse até o dia 30 de outubro para Porto Nacional, é porque ele estaria morto ou preso. Ela chegou a dizer o porquê disso, ou qual que é a percepção que ela teve ao ouvir essa afirmação do Pedro Henrique? Essas mensagens aí a gente conseguiu pegar no celular dela, né, enquanto ela conversava com uma terceira pessoa, né, e eu não me recordo se ela chegou a dizer isso também no interrogatório. O fato é que ela tinha conhecimento de que o Pedro Henrique estava vindo para Goiânia para praticar um crime grave e que lhe renderia uma quantia considerável em dinheiro. Pelo contato que o senhor teve com ela, foi possível perceber, através dela, que tipo de crime seria esse? Doutor, de tudo que a gente investigou, eu particularmente acredito que a Élica sabia que eles iriam cometer um crime aqui, mas que ela não tinha um conhecimento específico de que se trataria dos homicídios dos advogados. Certo. E quando ele voltou para Porto Nacional, ele foi esconder na casa dela. Exato. Quando ele voltou, ela já passa a ter conhecimento do crime que foi praticado, né? E aí ele fala que precisaria se afastar das redes sociais, que precisaria parar de usar celular, porque caso contrário a polícia o localizaria. Não. Perfeito. Consta aqui que alguns dias depois do fato, foi pedido a ela que fosse buscar a quantia de R$10.000 com o Cosme. O senhor tem conhecimento desse fato? Sim, senhor. O celular dela foi apreendido, né, durante essa operação, e com autorização da Justiça a gente fez a extração dos dados desse celular, e uma advogada que está ali como testemunha fez contato com ela e pediu que ela fosse até no banho, né? Banho é se referindo ao balneário do qual o Cosme é proprietário. Fosse até o balneário do Cosme e pegasse com ele a quantia de R$10.000. Isso já com o Pedro Henrique preso ali no DECAP. E vocês chegaram a identificar o porquê de ser passado esse dinheiro para ela? Esse é mais um dos elementos que a gente identificou que demonstra que o Cosme foi o intermediador do crime. Não houve empréstimo. Na verdade, ele pediu porque estava combinado, né? O Pedro Henrique estava preso, precisava de auxílio, e o advogado precisava de alguém que fizesse essa intermediação, e a advogada que estava representando nesse momento fez contato via WhatsApp com a Élica. Deu esse dinheiro, e segundo ficou comprovado, dos 10 mil, ela chegou a pegar R$5.000, a Élica. Complementando aqui, doutor, vamos lá. Aqui em Goiânia ainda, com o Cosme trazendo para cá Pedro e Jaberson. Consta da investigação, e está dentro do processo, que para as despesas aqui, Cosme teria repassado R$4.000 aos dois. Em que ponto da investigação vocês chegaram a essa informação? A Élica, quando foi presa, ela passou uma série de informações que depois foram checadas e confirmadas. Entre elas, que o Cosme esteve pessoalmente na casa dela
E lá ele buscou o Pedro Henrique e o Jabson, no dia 21, num carro branco. É o que ela sabia falar, não sabia placa nem modelo. E falou que as despesas para ficar aqui em Goiânia foram pagas também por quase R$ 4.000. Como eu disse, eles passaram alguns dias em hotel aqui em Goiânia. E isso, na sequência das investigações, saindo da prova meramente testemunhal, foram comprovados de maneira técnica, como, por exemplo, acionar juntamente com o Pedro Henrique e o Jabson, a gente podia fazer todo o trajeto que eles fizeram de Porto Nacional até Goiânia, e de que chegou em Goiânia, a ferramenta que a gente usa é o fluxo, né, de veículos que andam dentro da cidade, e demonstrou que o Volkswagen ficou aqui, circulando durante alguns dias. Então, ela disse, a gente conseguiu, através de prova técnica, comprovar no decorrer das investigações. Bom, e ainda nesse ponto, depoimento prestado na presença do senhor, confirmando o que foi dito em Porto Nacional, na presença de um advogado. Isso tudo foi tudo reafirmado, né? Outra pergunta, que nos intrigou bastante, porque há uma informação que esses R$ 10.000 teriam sido dados, né, metade, a uma emissária da Hélica, a título de empréstimo para o Pedro Henrique. Só que nas gravações, lá nos prints, a advogada que representava Pedro Henrique disse de forma clara, pega R$ 10.000. Em algum momento teve empréstimo? Não, a troca de mensagens ficou bastante clara, né? A advogada fala com ela para ir lá e buscar R$ 10.000 no banho, né, com o Cosme para o Pedro Henrique. Não pediu, por favor, não falou que estava precisando, não falou que era para honorário, falou que precisava. Ela fosse lá e buscasse esses R$ 10.000. Em momento nenhum, uma noção de empréstimo. Foi um mando. Sim, na medida que eles já havia uma combinação pretérita entre eles, tinha dado problema, e ele já precisou passar a ter o amparo dos demais para começar a iniciar a sua defesa. Última pergunta, antes de devolver a palavra ao doutor Espiridon, sobre a Hélica. O senhor disse que ela sabia que ele viria aqui praticar um crime, ele, Pedro Henrique. Desde quando ele vinha, e as provas estão tecnicamente demonstradas dentro da investigação e no processo. Para a gente deixar a conduta da Hélica bem individualizada, quando o senhor chega em Porto Nacional, e ela já sabendo que ele teria vindo a Goiânia para praticar um fato, ele estava acobertado na casa dela? Sim. Sem mais perguntas. Nesse momento. Doutor Raniel, eu agora vou passar a fazer algumas indagações em relação ao Cosme, tá? O senhor teve a oportunidade de ouvir pessoalmente o depoimento dele? Sim. Certo. Consta no depoimento dele que ele disse que veio a Goiânia acompanhado dos 2 matadores, né? Só que ele disse que estaria dando uma simples carona para eles. E aí no dia, ele voltou antes dos matadores, né? Quando vocês encontraram o Cosme, prenderam o Cosme, né? Qual que foi a reação dele? A reação era de espanto, de surpresa? Ele em algum momento deixou transparecer que ele também era um intermediário pago naquele crime? Sim, quando a gente prendeu ele, foi surpresa, eu acho até que pela rapidez da ação, né? E a gente passou a fazer as indagações a ele com relação do que já havia sido levantado pela Hélica, no sentido de que ele teria transportado os 2 e de que ele seria uma espécie de intermediário. Lembrando que a Hélica, em momento nenhum, chegou a falar o nome do Ney Castelli, porque ela não detinha esse conhecimento. E, então, ele, conforme está declinado o interrogatório dele, foi assim que ele disse. Ele não confessou, de fato, a participação dele. Ele admitiu que foi responsável por transportar, mas que seria a título de primeira carona. Em relação à intermediação, ele apontou essa questão de que ele teria apresentado o Pedro Henrique ao Ney Castelli e, nas palavras do Cosme, como uma espécie de cobrador de dívidas. Essa foi a versão dele desde o momento que ele foi preso até o momento que ele foi formalmente ouvido.
Eu iria passar para outro aspecto, mas isso que o senhor falou sobre cobrador de dívidas, isso é algo importante aqui para a gente, né? Foi constatado no inquérito policial que no dia 19 de setembro de 2020, ou seja, 20 dias mais ou menos, 40 dias mais ou menos antes dos fatos, o senhor Ney Castelli, o Cosme e o Pedro Henrique teriam se encontrado no balneário do Cosme. Isso foi demonstrado lá no inquérito policial. O senhor tem conhecimento como vocês chegaram a essa constatação? Quem declinou a respeito desse encontro foi justamente o Cosme, né? Que o Ney Castelli teria procurado ele para que ele apresentasse alguém nas palavras do Cosme para cobrar uma dívida. E o Cosme já conhecia Pedro Henrique, ele apresentar Pedro Henrique. E esse encontro, segundo o Cosme, teria acontecido no próprio empreendimento dele lá. Posteriormente, né, a gente corre de maneira testemunhal, a gente tem que tentar ratificar nos autos, aí a gente conseguiu outros elementos que, de fato, corroboravam essa fala do Cosme, no sentido de ter havido esse encontro. Especialmente a questão das interceptações, que demonstraram que o Ney Castelli estava se dirigindo da casa dele, de Montana, a cidade nacional, e nesse deslocamento ele fez 4 ligações para o Cosme. Na data aproximada ali, segundo ele, em que teve havido esse encontro entre eles, que foi um encontro na intermediação. Perfeito. Doutor, assim, esse ponto da individualização da conduta aqui do Cosme é muito importante, porque durante o processo, não durante o inquérito, ele alega que essas informações foram repassadas à polícia sob tortura. E desculpa a forma como eu vou perguntar para o senhor, mas eu quero saber como é que o senhor bateu no Cosme para arrancar dele essas informações e se, em razão dessa tortura, o senhor foi representado na corregedoria ou algum policial foi, algum representante do seu Cosme. Na verdade, a alegação de espancamento e tortura é basicamente todas as investigações que a gente tem. Agora, eu estou investigando tráfico de droga, é a mesma coisa. Toda vez que a gente prende alguém, né, que não é da área, precisa entender que a gente passa ele por um exame médico, e esse médico legista são pessoas que nós nem sequer temos contato no dia a dia, né? São pessoas imparciais que estão ali para receber o preso e verificar se ele tem alguma lesão. Logo após realizar a prisão de alguém, o preso é submetido a esse exame, né? Tira a roupa, tem a oportunidade de falar se foi agredido. Esse médico constata as lesões e isso aí fica materializado. Dentro dos autos, há 2 relatórios médicos do Cosme, um após a prisão e outro após a defesa pedir um segundo relatório médico. E todos os 2, ambos, ele está incólume. Então, não há regressão nenhuma. Tá, mas só para reforçar, sabe de algum procedimento correcional em desfavor do senhor ou de qualquer pessoa que tenha se envolvido na prisão do Cosme? Tipo que essas informações criminais são várias coisas relacionadas a essa investigação. A gente reputa que vai isso. A gente tem que prestar atenção e esclarecimento dessa vida. Obrigado. Doutor Raniel, só prosseguindo aqui, no depoimento do Cosme, ele disse assim, sobre o mandante do homicídio, aponta acreditar que foi o homem conhecido como Castelli, o mandante. E lá embaixo ainda diz mais, por tudo que ocorreu, acredita fortemente que a pessoa de Castelli seja o mandante dos homicídios dos advogados mortos por Pedro Henrique, né? Mas reforça que não teve nenhuma participação no fato. Esse é o depoimento do Cosme. O senhor, quem ouviu esse depoimento dele? Sim. E no momento ele estava falando isso de forma tranquila, de forma calma? Sim, é muito simples ver. Se a gente quisesse manipular que ele falasse alguma coisa, estaria de uma forma mais direta. Ele falando que o Ney Castelli, por exemplo, pediu para ele indicar alguém, que ele queria matar alguém, ficou constado da maneira que ele fez a defesa dele. Pediu como um cobrador de dívida, não falou claramente que seria para encomendar a morte. Ficou constado que ele alega que não tem participação. Então, se fosse para a gente forçar de alguma maneira
para manipular de alguma forma que seja do depoimento dele, ficaria uma coisa muito mais direta e não isso aí que ele demonstra e ele admite culpa para a gente. Perfeito, perfeito. E nessa linha, doutor, aqui consta também que ele disse que ajeitou no balneário um encontro entre Ney e Pedro. Sim, ele intermediou o encontro lá no balneário. Doutor Raniel, eu agora gostaria de abordar especificamente a questão do senhor Ney Castelli, né? A partir do momento que vocês chegaram ao nome dele, eu vou devolver a palavra para o doutor Geibson, porque ele entende. Sobre o Cosme ainda, doutor, é muito importante porque nós percebemos pelas provas técnicas trazidas que ele, Cosme e Jadson, Pedro, Cosme e Jadson vieram para Goiânia, tá? Foi identificado. Ele chega em Goiânia e vai à casa de um amigo. E junto com Cosme estão Pedro e Jadson. E o amigo questiona, quem são eles? O senhor pode relatar para os jurados, o senhor se lembra, eu sei que tem muito tempo, o que Cosme disse ao amigo, se não me engano, Bruno? Quem eram esses dois? O senhor lembra? Doutor, não me recordo quem que seria esse amigo que ele conversou, não. Está no depoimento, só depois a gente lê para os jurados, é só que eles estiveram lá. Outra coisa, dentro da investigação, consta que Pedro apagou várias mensagens que ele, antes e depois do fato, trocou com Cosme. Mas algumas ligações ficaram ali. Essa dinâmica os jurados precisam saber. Como é que foi o contato deles antes, durante e depois do homicídio? Isso, como disse, no dia 21, os três se deslocaram para Goiânia, Cosme permaneceu um dia lá, voltou antes para o Poder Nacional, eles permaneceram e executaram o crime. Foram muitas coisas extraídas, mas eu me recordo que no dia 28, que é o dia do fato, o Cosme realizou ligações para o Pedro Henrique, né? Isso aí ficou constado lá na análise do celular dele. Tem aqui, não sei se o senhor vai se lembrar, e é muito importante já esclarecendo para os jurados, que 2 horas depois do crime, Cosme insistentemente tenta falar com o Pedro Henrique e não consegue. E aí a investigação diz que ele manda uma mensagem, cadê você, safadinho? O senhor lembra disso? Sim. Esse contexto estava aí, o que deu para a gente ver que havia uma relação já, uma certa intimidade, né, entre eles. Inclusive, o nome do Cosme estava até gravado lá como uma espécie de apelido, se não me engano, era Bigolin. O seguinte, em todos os depoimentos do Cosme, inclusive prestado na presença do senhor, ele disse que não tinha muito contato com o Pedro, que ele ia no balneário de vez em quando. Esse contato era esporádico, pelo que os senhores investigaram, ou eles tinham relação de proximidade? Eu acredito que já tinha uma relação de certa proximidade, porque, se não me engano, a Érica também disse que o Cosme já havia frequentado a casa deles em momentos anteriores ao fato. Então, não sei a que nível, mas já se conheciam. Bom, doutor Raniel, a partir desse momento, vocês foram em busca do senhor Ney Castelli, né? O senhor pode explicar para a gente como que foram as diligências até encontrarem o réu? É um ponto importante, né? Como eu disse, tudo que a gente colhe aí de forma testemunhal, a gente precisa aprofundar para trazer provas, né? Não basta só a pessoa falar. Então, na análise do celular lá do Cosme, a gente já encontrou 5 contatos relacionados à pessoa do Ney Castelli. Havia 5 números cadastrados lá na agenda nesse sentido. Então, mais um indicativo de que os dois se conheciam. De busca mas durante esse período estão estabelecidos de Correntina, para cá, nesse sentido gás.
Ele tinha com dinheiro em quantidade alta, ele tinha algo que indicasse que ele estaria em rota de fuga? Encontra várias espécies, em desemprego dele, Certo. espalhado pelas malas. Ah, então tinha várias malas dentro do carro. Ele estava sozinho ou acompanhado por mais alguém? Com a esposa. Com a esposa, né? Chegaram a constatar para onde ele estava se dirigindo? Desde que ele foi preso lá, detido, praticamente não falou nada, não quis se manifestar, e aí ele foi só ser ouvido formalmente mesmo na presença dos advogados, com a oportunidade que ele ficou em silêncio. Então, assim, ele nunca apresentou sua versão a respeito desses fatos, sempre se recusou. Em sede policial, não apresentou onde iria, o que seria o dinheiro, ficou em silêncio. Perfeito. Em relação a esse homicídio dos advogados, ele também nunca falou nada a Foi respeito. da prisão que ele estava sendo preso, em virtude de mandado de prisão temporária, ser suspeito de ser um mandante dos assassinatos dos advogados. Ele teve ciência disso. Estava presente. Perfeito. Silêncio. Vocês seguiram essa linha e, através dessa linha, chegaram aos réus, né? Vocês tiveram alguma outra linha de investigação além dessa? Várias e várias coisas vão surgindo ao longo das investigações e tudo que se demonstra verossímil é checado, né? No caso, né, de uma morte encomendada, é normal que se chegue primeiro nos executores, né? Se chegar nos mandantes. São casos difíceis, né, de difícil elucidação, mas as provas foram sendo produzidas de maneira cronológica, né? E o que foi apresentado foi sempre corroborado através de outros elementos, de modo que as investigações, ao fim, focaram nos réus. Entendi. Na época se falou a respeito da possibilidade de envolvimento de agiotagem ou de um agiota nesse crime, né? O senhor tem conhecimento, se lembra disso? Sim, informalmente surgiram diversas versões. Uma delas a respeito de um suposto agiota, que seria, né, da região do entorno de Goiás, mas isso foram menções extra-autos, né? Nada ficou comprovado dentro dos autos com relação a isso, o nome dele, no momento, não surgiu de maneira formal. Então, formalmente, indícios que apareceram nas investigações com relação ao mandante, unicamente com relação ao Ney Castelli. Leonel, o elo que liga tudo aqui ao Ney é o Cosme. A pergunta é a seguinte: o senhor chegou ao Ney através do telefone do Cosme, vários contatos do Ney no telefone do Cosme. Uma pergunta: esse agiota, a gente não vai dizer o nome aqui, que a defesa sabe o nome, todo mundo sabe o nome, dentro do telefone do Cosme, alguma possibilidade, algum contato entre Cosme e esse agiota? Vocês acharam alguma coisa nesse aparelho que ligasse o Cosme a esse agiota? Não havia nenhuma conexão. Não, no telefone do Pedro Henrique, alguma ligação com esse agiota? Não. O colega está perguntando com o Jaberson, também não. O telefone do Jabson também não retornou resultados. Ok. Então, para ficar bem claro, é porque já está permitido o uso da prova aqui, porque no primeiro júri, a defesa insistiu que Pedro praticou um latrocínio, mesmo com pena 16 anos a mais do que o homicídio. Manobra, né? E agora surge o mandante. O senhor já investigou situação parecida de mando de latrocínio? Não. Tiro de encosto é característica de latrocínio? Toda a dinâmica deles ali não tinha nada similar com crime de latrocínio, né?
Porque o que tinha para ser oferido ali de dinheiro foi oferido, não houve nenhuma reação por parte das vítimas, né, que poderia eventualmente justificar uma maior violência deles. E como eu disse, e o principal é que não faz sentido nenhum deslocamento de 1.000 quilômetros para vir, mais 1.000 quilômetros para voltar, para praticar um roubo num local que não tem nenhum histórico de ter. E eu me lembro de ter perguntado a Pedro Henrique como ele fez essa alegação do roubo. Falei, o que poderia ter nesse escritório de valores que justificasse seu deslocamento de 12 quilômetros ao todo? E ele não soube responder. Você não precisa de dinheiro, alguma coisa que justificasse. Aí, comparando o depoimento da polícia do Pedro com o depoimento aqui em juízo e em plenário, eu pergunto para o senhor o seguinte: Pedro informa que veio por conta de um latrocínio, puro e simples. Posteriormente, ele ficou sabendo, através de Jaberson, já em juízo, que no presídio, onde os dois estiveram presos juntos, ficou sabendo que o escritório não tinha essa quantia. Isso já não foi dito na polícia. E aqui em plenário, aqui, sentado onde o senhor está, Pedro disse: nós fomos para Goiânia, questionado por mim, com muita antecedência, porque lá nós ficaríamos no hotel aplicando golpes do cartão de aposentadoria. No momento da investigação, Pedro disse ao senhor: Absolutamente nenhum. acharam algum elemento nesse sentido? De prática de golpe? Não. Doutor Ranê, eu já estou encaminhando para o final, né? E agora não é exatamente uma pergunta, mas eu queria obter um esclarecimento que acredito será importante para os jurados compreenderem a dinâmica que permitiu a vocês chegarem até a pessoa do mandante, né? Eu queria pedir ao senhor que esclarecesse o que é herb para os jurados e como vocês fizeram o rastreamento das herbes até constatarem lá atrás aquela reunião entre os três, o intermediário, o mandante e o executor, feita no balneário do Cosme. Então, quando a gente tem acesso aos números de telefones investigados, a gente faz esse pedido, né, só cautelar de inteligência aí, e essa interceptação telefônica, os investigados estão falando em tempo real, só no momento que a gente protocolo é definido na frente, 15 dias. Isso a gente ouve o que eles estão falando. Porém, analisar outros dados relativos a esse telefone, como, por exemplo, herbes, que significa estação radiobase, a gente consegue passar de maneira pretérita, né? Então, como todos os telefones investigados foram alvos de números cautelares, a gente conseguiu fazer esse estudo pretérito. Tanto de casos de executores para já em diversos momentos nos dias, eles estavam, eles ficaram nas proximidades do escritório. A partir do fato de que eles estavam estudando a rotina das últimas pessoas do momento. Sim, comunicar sobre as ligações telefônicas. E mais, enquanto o Castelo está no deslocamento da cidade profissional, está a pessoa recebe uma ligação e se vira a uma antena de telefonia. Se essa a gente onde a pessoa está na cidade, de outra cidade, e assim a gente consegue fazer os passos. Perfeito. Em relação às minhas perguntas, eu encerro, mas gostaria antes de perguntar assim, se há algo que o senhor acha relevante constar ou contar para nós que não tenha sido perguntado? Eu acredito que os senhores abordaram os pontos mais importantes. Boa tarde, Raniel, tudo bem, né? Boa tarde. O senhor, 2 anos depois da investigação, 2 anos depois da polícia ter entregado o trabalho do senhor para o Poder Judiciário, o senhor recebeu uma carta
da família do irmão do acusado aqui. Como que o senhor recebeu essa carta e qual foi a sensação que o senhor teve? 2 anos depois do senhor terminar o trabalho do senhor. Recebi lá no Delegacia de Homicídios, endereçado a minha pessoa, e o destinatário era o irmão Castelli. Eu tinha uma carta manuscrita em que ele pedia ajuda, genericamente, né, que o irmão dele era inocente, tal. Mas, para mim, ficou claro que se tratava ali de uma ameaça velada. Foi assim que eu entendi, e o modo que eu fiz dessa carta aí dentro do processo. Isso aconteceu menos de 30 dias depois do senhor dar o depoimento no juízo que o executor. Não me recordo exatamente o momento cronológico que recebi. Certo. O senhor disse aqui que o Pedro Henrique falava de latrocínio, mas lá em Porto Nacional, quando ele foi preso, ele disse que tinha praticado 2 homicídios. Né? Esse também foi uma das características que fez com que a polícia identificasse com que aquilo ali fosse uma execução? A forma que ele trabalhava, a forma de criminalidade que ele que fazia com que ele chegasse ao resultado dos crimes dele? Também, né? Mas independente do relato dele, a dinâmica já demonstrava que nos tratava de um crime de roubo. Tem uma mensagem da advogada para a Élica. Ela se expressa mais ou menos assim. Ela tenta esconder a intermediação do crime. Fala assim, identifica pega aquele cara, aquele que você chamou de desgraçado na saída, o Pedro, vai lá no banho e pega o dinheiro, os 10 mil reais. Essas tentativas de identificação sem apresentar objetivamente a pessoa que teria feito essa intermediação, que teria passado esse dinheiro, era para tentar ocultar a ação do Cosme nesse crime de homicídio. É ótima indagação. De fato, ela fala para ele de uma forma suspeita. Né? Se tratasse tão somente de um empréstimo, né, um amigo ajudando o outro que foi preso, bastaria falar de uma maneira mais direta. Ela fala aí, usa esse subterfúgio, aquele outro cara lá, o desgraçado, pega lá no banco os 10 mil reais e traz aqui. Sim, isso aí para a gente fica suspeito. O banco, então, era o que a família do Cosme tinha, sim, o comércio. Lá eles chamam de banho, isso aí ficou bem claro. Entendi. Tem um questionamento da defesa aqui, de um pedido que foi feito em juízo, que foi indefinido, né? Muito obrigado por algumas vezes, mas a defesa questiona, doutor, que o senhor não teria apresentado toda a documentação referente à extração de dados de celulares. E a resposta do senhor, o senhor fala assim, não, eu não tenho a senha. Aí a defesa quer utilizar isso como contraditório. Né? O senhor, apesar de o senhor já ter disponibilizado em todos os dados, né? No fim do inquérito, ela vem dizer que o senhor não quer apresentar uma senha. O senhor pode explicar isso para a gente, por favor? Sim, isso aí é o seguinte. Houve apreensão dos celulares tanto dos réus quanto das vítimas. No primeiro momento, eu não lembro o celular de qual das vítimas estava desbloqueado. Não sei se as pessoas que chegaram ali no primeiro momento do crime conseguiram desbloquear biometria ou facial. Mas o fato é que esse celular está desbloqueado. Esse celular, em nossa prece, nós estamos a utilizar os familiares das vítimas. Você sabe que você está mexendo no celular, você sabe de identificação, realmente, no celular. Esse celular específico chegou para a gente desbloqueado. A possibilidade de a gente começar a analisar, o que é um serviço que leva tempo. São dezenas de conversas, você tem que ver o que é uma investigação.
de certificação, nesse momento a gente ficou com a possibilidade de continuar no uso daquele celular. Pura e simplesmente. Porém, todos os celulares, absolutamente todos, foram encaminhados, né, para a gerência de operações de inteligência da Polícia Civil, para que os dados fossem extraídos. Todos os dados em que foi possível ser extraído, isso sequer passa por mim. Eu só faço o pedido. A gerência de operações de inteligência, tudo que foi extraído, não de maneira integral. Isso é passado por ele, isso é uma integral. Imparcial. Já chamar de advogado, qualquer tipo de manipulação no celular, isso fica constante. Então, se os advogados no dia 28 de outubro, com o celular no dia 29, e saem dos servidores que estavam dados, isso aí apareceria na quebra da administração. Não dá que se falar com relação à extração de dados, porque isso é técnico. Doutor, assim, o ponto que o doutor Jardel está questionando aqui é o seguinte, é que a defesa já falou aqui que o Cosme passou ao senhor a senha e depois falou que não tinha mais essa senha. Vai ficar bem claro. Não, o celular do Cosme foi usado. Desde que deu essa questão da senha que eu me recordo, não somente o celular das vítimas. Sim, todos os demais celulares foram amplamente analisados. É para a gente afastar de vez essa alegação. Porque o que o senhor está dizendo é o seguinte, o celular estava aberto, sem senha, em determinado momento ele bloqueia. O que a defesa está dizendo e disse aqui é que o Cosme teria passado para o senhor a senha e depois o senhor alegou que não tinha mais a senha. Como é que funciona? Sinceramente, eu não estou entendendo essa dinâmica que está sendo trazida para cá. Não. As vítimas estavam mortas, né? Não tem como ter a senha delas. Um desses celulares estava desbloqueado. Não me recordo se foi a família, até porque eu não estava lá nas primeiras horas, se foi a família que tinha senha, ou se por meio da biometria conseguiu desbloquear. O único celular que houve essa dificuldade de extração foi o das vítimas por estar bloqueado. Ele estava desbloqueado no primeiro momento, iniciamos a análise, quando ele pediu uma outra verificação do WhatsApp, ficou bloqueado. Nesse momento, a família não tinha mais essa senha, e a gente não conseguiu prosseguir na análise do celular das vítimas. Os celulares investigados, que foram passados sim, no número de senha, eles foram analisados tanto pelos nossos agentes, o que é uma praxe, e caminhando até agora. Então, isso também é uma análise mais natural do celular. Então, a gente tira o sentido que está ali, está sendo conversado, fica da forma como o celular é. Você pega essa extração técnica que extrai todo o conteúdo do celular, as mensagens já vêm de forma, ela não vem toda certinha, como se você tiver no celular. A gente faz uma análise, o que tem de relevante, depende de ação, e até isso em seguida, que faz a extração completa. Então, tudo que tem no celular, fica livre para você mostrar para o Ministério Público. Para resumir, então, todas as informações do Cosme, do celular do Cosme, foram extraídas e encaminhadas. Absolutamente tudo. Não só do Cosme, como de todos os investigados. Você tem mais pergunta? Pelo Ministério Público de Assistência, encerrado. Dá a palavra às defesas. Excelente. Boa tarde, doutor Raniel. Tudo bem? José Patrício. Boa tarde, tudo bem. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em alguns inquéritos de Vossa Excelência, em que não foi comum receber uma denúncia apócrifa e essa denúncia não vir ao processo, mesmo por testemunha provita, apesar que não foi o senhor que recebeu essa denúncia. O senhor estava na delegacia quando essa denúncia chegou? Ah, tá. Mas só foi apresentado para o senhor posterior. O cidadão foi lá, prestou essa denúncia e foi embora, foi isso? E depois que ele foi embora, que o Rio trouxe isso ao conhecimento do senhor? Eu não tive acesso físico a essa pessoa, não.
eu demonstrei esse conteúdo. Ele comentou com o senhor se ele era do Tocantins? Não comentou. Não, né? Doutor, parabenizar o senhor aqui pelo excelente trabalho. Trabalho árduo, dificílimo, e em tempo recorde. O senhor já disse aqui, mas para que fique bem claro, por qual motivo o senhor não indiciou a senhora Élica? Pois bem, a Élica ela foi presa temporariamente, né? Lembrando que a prisão temporária também tem um teor investigativo. Se, ao fim das investigações, a gente verifica tudo, trazido tudo que foi provado, e precisamos ser justos, né? Eu entendi que a Élica não cometeu, não participou dos crimes de homicídios advogados. Acho que não se sabe especificamente esses crimes. A fonte principal são já foram praticados, essa é a notícia do programa. Perfeito, excelência. Deixa eu perguntar aqui para o senhor. Na prisão do assassino Pedro Henrique, o senhor já disse que não esteve lá, correto? Correto, nessa primeira operação, não. Na prisão da Élica, o senhor esteve. Mais. Certo. Na casa onde a Élica reside, o senhor encontrou algumas vestimentas do Pedro, a motocicleta do Pedro, alguma coisa que pudesse caracterizar que o Pedro Henrique morava naquela residência? Você diz na data da prisão? Da Élica. Da Élica. Acho que ela estava na casa dela, tinha outras pessoas lá. Naquele momento ali, a gente não localizou nada de nenhuma pessoa do Pedro. Mas não é a mesma casa? Os agentes do senhor não reportaram ao senhor que é a mesma casa, é só um quarto que a Élica ocupa ali naquela casa. Ela mora com a mãe dela. Não reportaram ao senhor, né? Não me reportaram. Ah, tá. O senhor sabe dizer se os agentes reportaram ao senhor isso? Casa? Sim. De fato, quando a gente chegou no Porto Nacional, nós fomos direto no negócio da Élica, né? E os agentes que estavam comigo nessa segunda fase da operação, eles estavam na primeira. Então, de fato, eles sabiam do curso. Eu só não guardava. Se a gente possuía, quem já foi direto lá. Sim. O senhor disse aqui, e até foi um trabalho muito árduo dessa quebra de Hebe, né? Em algum momento, a quebra da Hebe, do telefone da senhora Élica, ela foi encontrada no banho do Cosme ou nos dias ali em que houve o agendamento para esse crime? Não, por informações com relação a Élica e de estudo de ligações telefônicas, demonstrou que a pessoa que ela tinha ligação era o Pedro Henrique, né, que era a namorada dela, e ela também o senhor sabe nos dizer quem da equipe do senhor que tirou aqueles prints do telefone da Élica? Não, isso aí geralmente trabalho de análise fica aos nossos agentes de polícia. Não me recordo exatamente quem que teria sido, não. O senhor sabe nos dizer aqui... Deixa eu ver aqui. O senhor sabe nos dizer qual foi a data que a referida advogada pediu esses valores para a Élica? E o senhor sabe nos dizer se esses valores eram referentes a honorários, se ela chegou a comentar com o senhor alguma coisa nesse sentido, se a investigação levou a esse sentido?
A advogada, a gente conseguiu identificar ela de forma rápida, mas como ela estava no curso da função dela, eu não queria na delegacia. Isso anteriormente, essa troca de mensagens entre a advogada e o advogado, a data exata não me recordo. Então seria horário. Não, esse contrato não será um falo. Se tiver isso, que é as mensagens estão ali, é só pede dinheiro. Assim, que é mesmo respeito do outro. O senhor sabe nos dizer se esse dinheiro foi entregue, o senhor teve comprovação que esse dinheiro foi entregue à Élica, se esse dinheiro passou na conta da Élica? Não, o que a gente tem com relação a esse dinheiro que a Élica foi indagada sobre isso, é de que ela tem R$ 5.000, você recebe dinheiro. E o senhor sabe dizer se ela fez esse depósito para alguém, se fez uma transferência, o que aconteceu? Não ficou demonstrado se foi feito por via de depósito ou outra via. Foi sacado esse dinheiro vivo. Ah, tá. O senhor chegou a fazer alguma pesquisa junto à Receita Federal sobre a Élica, para ver se tinha alguma movimentação, alguma coisa na conta dela, essas coisas assim? Não, porque os elementos não demandavam esse tipo de cautelar. Quando o Pedro Henrique foi inquirido pelo senhor, em algum momento ele coloca a senhora Élica na cena do crime, em algum momento ele relata para o senhor que ela sabia, que ela iria participar disso, ou mesmo que posterior ao crime? Não, Pedro Henrique não imputou a participação da Élica. O acusado imputou a participação da Élica nesse crime? Não. Satisfeito. Muito obrigado, doutor Raniel. Bom dia, doutor Raniel. William Zanelli, advogado do Sr. Cosmos. Gostaria eu de estar podendo parabenizar o senhor pelo trabalho. Mas o que meus olhos viram não permite. Esses olhos que não me enganam. Prossigo. Qual cartório do senhor pertencia na delegacia de homicídio? Eu respondi para os cartórios deles a área que o crime aconteceu. Qual cartório? Eu. Sim. Se chama cartório 9, depois passou a se chamar cartório 1. Certo. O senhor tinha uma escrivã de nome Juliane Rosa Rodrigues? Já trabalhou comigo. Neste momento, dessa época, desse fato, ela era sua escrivã. Sim. Ela era responsável pelo recebimento de ofício, juntada de documentos, apreensões. Escrivão de polícia faz. Certo. Se você recorda do primeiro depoimento do Pedro Henrique, ele afirmou que teria levado a quantia de R$ 2.000 para cobrir as despesas, que seria através de crimes praticados na cidade educacional? Não me recordo detalhes do que eles falaram. Quando a prisão dele, foi pedido uma boa quantia de dinheiro? Acredito que não me recordo especificamente. Doutor, qual foi a motivação da prisão temporária na época? A Élica era namorada do Pedro Henrique, né? Ele foi da casa da Élica. Esse é o primeiro sonho da prisão. Segundo essa denúncia, supostamente intermediárias negociações.
senhor participou diretamente da prisão dela, correto? Sim. Em que horas do dia que ela foi presa? É o horário exato, não me lembro, acho que era da manhã. Meio-dia, não sei. É o prazo da gente viajar de Goiânia de carro até Palmas. O depoimento dela foi colhido em que localidade? Em Pedro Nacional, o depoimento dela não foi colhido na delegacia, porque ser de Pedro Nacional, por qual motivo, não sei, só abriu no período da tarde, e de modo que ela foi no documento, esse interrogatório não é da cidade de Porto Nacional. Seu depoimento no julgamento de Pedro Henrique, o senhor afirmou que até o momento da prisão da Érica, ela não sabia o nome do Cosme, nem o conhecia. Aqui o senhor já afirmou que ela que indicou o Cosme no senhor para as investigações. Qual que é o verdadeiro depoimento? Outro. O senhor afirmou que seria um rapaz do carro branco e que o senhor e que foi feito busca e o senhor chegou na pessoa do Cosme. Não, o primeiro depoimento dela fala o nome do Cosme. No seu depoimento, doutor, o senhor falou lá no livro do Pedro Henrique que ela não tinha citado o nome do Cosme no julgamento. Sim. Assim, só para uma questão prática da coisa, depois eu acho que no momento dos debates pode exibir isso aí. Se as partes assistirem, tudo bem, eu coloco. Agora é só o senhor esclarecer o que é. Só esclarecer, pronto, depois no depoimento pode passar. Eu acho que é mais fácil, mais rápido. No interrogatório da Érica, já no primeiro interrogatório dela, ela diz que o intermediário teria sido o Cosme. Então, eu realmente não consigo me recordar de eu falando que ela não teria dito. Então, ela conhecia o Cosme. Certo. Para mim, o Henrique, não era a Érica, mas a Érica eu já tinha visto. Prisão do Cosme. Quando a prisão do Cosme, o senhor disse aqui que até então o senhor não sabia do Cosme, até o depoimento da Érica, correto? Formalmente, sim, os autos, é a primeira vez que apareceu o nome dele. Então, em que momento o senhor... Então, no mesmo dia o senhor já representou pela temporária dele? Sim. Foi deferido? Sim. E qual foi o momento que foi a prisão do Cosme? A gente prendeu a Érica no Tocantins, né? Ela nos trouxe informações acerca de no caso, que no Tocantins, da urgência, e daí a gente vai ter sido feito daquela maneira, a gente já fez enganamos e fez a segunda coisa naquela mesma data. Que horas do dia que o Cosme foi preso? Quando? Da noite? Não porque o primeiro série de diligências, Egito, e depois a gente ainda teve que localizar o Cosme que não estava na casa dele, estava no lugar. Que período, doutor? Dia, à noite? Toda coisa que eu recordo, se era de manhã, será à noite? Não. Ótimo. Onde foi colhido o depoimento do Cosme? O único depoimento do Cosme? Na delegacia. Qual delegacia? Conhecidos, Goiânia. Que horas? A gente chegou em Goiânia, período da manhã.
Do dia, fora do dia. Doutor, não me recordo, tem quase 3 anos, hora do dia que a gente chegou, a gente fez a prisão dos dois em Tocantins, recaminhamos os dois automaticamente para Goiânia, logo a gente chegou em Goiânia, Por qual motivo o senhor não utilizou a dependência da delegacia de polícia do estado, da cidade de Porto Nacional para formalizar a prisão do Cosme? Já que a Érica não poderia, porque de manhã estava... tinha coisa de Porto Nacional para formalizar. Qual motivo? A gente usou ou a gente não usou? Qual motivo não usou? Já sei que o senhor usou. Sim, não usamos. É praxe a gente fazer a prisão da pessoa, com prisão deferida por varas de crimes contra a vida de Goiânia, independentemente de onde a gente faça a captura da pessoa, isso eu já fiz dezenas de vezes, a gente captura em vários outros estados, faz o encaminhamento e todo o procedimento é feito na nossa sede e é informado para o juiz competente, no caso do Eduardo. A apresentação dele no ML de Porto Nacional, ou Palmas, também não foi possível? Doutor, quem que é Feliciano? Esse ano, não sei, não lembro. O senhor presidiu o processo, você não sabe quem é Feliciano? Não me recordo. O Feliciano foi citado pela Érica como uma pessoa que seria sendo utilizada para buscar o dinheiro. E possivelmente foi entregue pelo Cosme. O senhor se recorda? Do nome em si, não, mas que existe uma ação de outras pessoas, sim. O senhor não se recorda, então o Feliciano não foi investigado? Não, figuramos juntos com um indiciado, não. Ana Cássia. Por que a Ana Cássia não foi interrogada? A amiga da Érica. Porque eu não entendi a pergunta. Não tem Ana Cássia. Aquela pessoa que conversou com a Érica no WhatsApp, se você tiver acesso a ela, qual o motivo que a Ana Cássia não aparece nos autos? Eu não sei qual que era a pergunta dela, não me recordo de tudo. O senhor não sabe, porque eu não posso falar para o senhor, eu não sei também. O senhor que é o presidente do inquérito policial. O que presidiu. Foi eu não. Por que ele não realizou o segundo depoimento do Cosme? Entendi. São necessárias, O do Cosme não tendo participação de advogado, não foi anômala também, não? Sede policial? Não sei, o senhor tem que saber. Não, o senhor viu que não. Saber por que o senhor não oportunizou o segundo depoimento. Se o Pedro Henrique foi oportunizado um segundo depoimento, a Érica foi oportunizada um segundo depoimento na presença do advogado. E por que o Cosme não foi oportunizado? Como o senhor disse, eu era presidente da investigação, não vi necessidade. O senhor tinha receio de aparecer alguma coisa que ele falou ali que não tinha sido dito por ele? Eu preciso que o senhor seja mais específico para te responder isso. Não entendi essa pergunta. O senhor cita o nome do Ronei Castelli. Ele realizou ligações para o Cosme. Por que ele também não figura no inquérito policial? As perguntas do senhor estão muito esparsas, mas então eu vou tentar responder de uma maneira mais dinâmica. As investigações são porque as pessoas surgem os anos e que elas têm uma relevância. Essas diversas pessoas, situações são citadas que não têm vinculação com os fatos que estão sendo investigados. Então, mesmo que o policial chegar a muito mais no processo,
Se toda e qualquer pessoa, sem qualquer relevância que é citada, tivesse que a gente abrir uma investigação para aquela pessoa. Então, não vi exatamente por que o documento tem que ser as pessoas que precisavam procurar, os autores. O inquérito policial é citado e o senhor Ronei realizou ligações para o COSE. Está nos autos. Ele citou. Ele realizou ligações. Então, seria necessária a apreensão do aparelho celular dele também para facilitar as herbes. Então, Não precisa celular da pessoa, a gente tem acesso a ela, não. foi feita essa varredura de herbes em relação ao Ronei? Foram feitas a regra com relação a todos os telefones que constavam nas medidas cautelares, né, a respeito dos investigados, a autorização judiciária para isso. Nos autos consta que as herbes referente ao Ney Castelli, elas deram na cidade de Natividade, Campos Betos. E não demonstram que elas chegaram à cidade de Porto Nacional. E qual a motivação que o senhor dá para afirmar que houve um encontro do senhor Ney com o Cosme Lonta Tavares lá no balneário dele, na cidade de Porto Nacional? Esse encontro foi mencionado pelo próprio Cosme, e com relação a esse deslocamento das herbes, o relatório ele é bastante objetivo. Ele fala que o deslocamento é sentido Porto Nacional, e realmente no mapa é sentido Porto Nacional. Mas para dar uma localização de herba, é preciso que o aparelho celular tenha um evento. Então, como o Ney Castelli veio se deslocando, ligando para o Cosme, nos locais que ele ligou, esse evento aconteceu. Então, se eles chegaram até Porto Nacional e não houve novos eventos de ligação, mesmo eles estando lá, não tem um evento da herb, simples assim. Por que não houve esse evento herb em Porto Nacional no celular do senhor Ney Castelli? Acabei de explicar para o senhor, se ele está em Porto Nacional, não recebe ligação, ele não vai dar herb em Porto Nacional. Qual a motivação seria, então, só o depoimento do Cosme nessa reunião? Aquele único? Nos mostrou essa dinâmica. A dinâmica ficou referendada pelas nossas provas técnicas. Essas provas são provas técnicas. E se deslocando na direção até onde ele estava. Então, seria somente o que o senhor tem, seria somente o que foi aventado pelo Cosme? Não. A gente tem o Cosme deslocando dia 21 com o celular dele, juntamente com o Pedro Henrique. A gente tem o carro do Cosme. A gente tem a nossa verdade de Bem, doutor, eu quero saber do senhor em relação a esse dia que o senhor mencionou no encontro. Se é só isso. Em relação ao Cosme ter vindo a Goiânia, isso aqui é fato. Isso aqui... Se eu sorte, eu respondi que não é só. Se for sorte, não. Eu quero saber só em relação a esse dia 18. Qual prova a mais o senhor tem desse encontro que houve Pedro Henrique, Cosme e Ney Castelli lá no balneário no dia 18 de setembro? Estou contando os dois. Não só com relação à menção dele, como os deslocamentos de ano, de estar ligando para a forma do Cosme enquanto se deslocava. Essas ligações foram concluídas? Não me recordo. Foi concluídas. Pode ser, doutor.
começar uma bateria de perguntas, algumas perguntas para esclarecer os passos. Se o senhor acha interessante, Vossa Excelência, dar os dados, se não der esse no banheiro, porque já falei 13 horas. Então vai lá. Para a gravação. Vamos parar a gravação, então, só para jurar, deu banheiro.